muito feliz, honrado por estar aqui com vocês, por ter sido convidado para compartilharmos a palavra do Senhor. Ao mesmo tempo que é uma alegria, também é um desafio e é um temor. Todos aqueles que são chamados a ministrar sabem que sempre é uma responsabilidade nós estarmos aqui compartilhando a palavra do Senhor. O Senhor é santo, é todo-poderoso, e nós somos simples barros, vasos de barro nas suas mãos. E enquanto a gente não esquecer isso, eu acho que é saudável, né? No momento em que alguém esquece que é um mero vaso de barro, aí a situação começa a complicar, porque a pessoa começa a achar que ela é a dona da verdade, e, na verdade, nós não sabemos nada, nós dependemos inteiramente do Senhor. O louvor essa noite foi muito gratificante, abençoador, muitas coisas foram faladas, e sempre nesse sentido, né? Desde o início, na oração, se vocês lembrarem, que o pastor Edson Julianel falou, né, de nós buscarmos ao Senhor, nos arrependermos, sermos quebrantados por Ele. E é para isso que nós estamos aqui nessa noite, para buscar do Senhor a misericórdia, para buscar do Senhor a graça, para que Ele toque no nosso coração, independente do Josué estar aqui falando. Talvez você já tenha ouvido essa minha fala, já está meio chata até. Para quem estuda a Bíblia, sabe que lá no começo, e quem já estudou Pentateuco, né, Fabiola, sabe que lá no começo tem uma história que Balaão é chamado para amaldiçoar o povo de Israel. E daí ele pega a mula e está indo, mas Balaão não era israelita. E ele está a caminho, e ele insiste em ir lá, porque ele foi ameaçado para fazer isso. E ele vai com a mula, e no meio do caminho a mula vê um anjo com a espada flamejante na frente, e ela se aperta toda e passa perto da rocha. E Balaão certamente acho que machucou a perna, sai irritado, começa a bater na mula, e o que acontece? A mula fala. Quando eu vejo essa passagem, talvez você já tenha ouvido falar isso algumas vezes, porque eu falo algumas vezes, eu fico bem tranquilo, porque se até a mula falou, então eu tô tranquilo, né? Se a mula falou, então tá tudo bem. Se você não conhece a história, procure. Tá? Eu não me lembro agora a referência, mas está lá em Gênesis, tá bom? Vai lá que você vai ver bem certinho a história da mula falando. E é verdade, não é invenção, é uma verdade. E outra coisa que eu vou falar também é sobre casais. A Shirley não gosta muito que eu fale. Shirley, eu não vou poder perder a oportunidade. Né? O pastor Edson Julianel assim que lembra quando a gente estava no retiro de casais, etc. Tal. Quando eu e a Shirley começamos a namorar e daí casamos, nós começamos a trabalhar juntos na obra do Senhor. E eu arranhava violão como arranho até hoje, e ela contava histórias e cantava cânticos. Ela fez a PEC. Quem trabalha com crianças deve conhecer. E a gente ia fazer a obra do Senhor, fazer na igreja, em outros lugares, etc. Nós sempre estávamos juntos. Então, nós trabalhamos juntos com crianças. Daí, depois, na escola dominical, nós trabalhamos juntos com adolescentes. Tinha classe de escola dominical de adolescentes. Aí tinha classe de jovens, mais ela do que eu, porque daí cada um na escola dominical ficava numa determinada classe. Depois nós fomos trabalhar com casais, as jovens também. Eu também fui coordenador de jovens, ela foi presidente de mocidade, né? A gente trabalhando junto com jovens. Daí depois nós fomos para casais. E daí eu brinco dizendo que agora está na hora de a gente trabalhar com a terceira idade. Ela não aceita muito isso, né? Mas, na verdade, é o ciclo da vida, né? Eu exagero um pouco mais. Ela diz que eu estou antecipando as coisas de idade, na verdade. Mas o Senhor tem agido nas nossas vidas de muitas formas, inclusive com a família. Nós
temos agora um netinho de 3 anos e meio, e ele tem alegrado muito a nossa vida. É um garotinho, eu sei que toda criança é muito esperta, mas nós só temos um neto, então nós temos que falar do nosso neto. O Lavo é uma figura. Semanalmente ele passa umas horas lá em casa. E nós já vamos entrar na mensagem, então pode ficar tranquilo. Só estou fazendo um quebra-gelo até para eu me acalmar um pouco, tá certo? E esses dias ele gosta de comer pizza de calabresa. E ele queria sair, eu não queria, estava meio... Aí chamamos o rapaz da pizza lá. E lá está ele, esperto, de olho em tudo. Vem o camarada da pizza, entrega a pizza, o cara está quase indo embora. E ele disse, vô, diga que o Olavo está aqui. Aí, estava com a porta aberta, ela viu, o Olavo está... Olavo! Tal. Então, ele é um garoto muito especial para nós, muito querido, né? E isso tem trazido muita alegria e tem nos ajudado também a sermos mais jovens, mais joviais, porque ele faz com que a nossa vida seja mais alegre. Muito bem. Agora eu vou falar a última coisa antes de começar a mensagem, tá certo? Gostaria de agradecer a Igreja da Camargo, o Johnny, Caleb, outras pessoas que estavam envolvidas, por terem me suportado numa entrevista aí sobre o começo da Fonte da Vida. Eu sei que foi passado aqui, vocês assistiram. A entrevista é bem mais longa do que aquela. A edição ficou muito boa, né, pastor? Ficou um trabalho muito legal. E depois, se forem divulgar o trabalho por completo, vocês vão ver que eu faço alguns comentários aqui da Igreja da Camargo, especificamente, tá? Que por causa do tempo não deu para colocar lá no vídeo. Viu, Irecê? A gente faz, viu, Zé? No tempo que a gente era jovem, vocês ainda são, né? Mas no tempo que a gente era jovem, no começo da Fonte da Vida. Então, estão lá alguns depoimentos. Se você não pôde ver o vídeo, assista o vídeo, é interessante. É a história do começo. É muito, muito bacana. E para mim foi uma honra ter sido chamado por vocês para dar contar um pouquinho daquilo que eu pude vivenciar, pude participar. Obrigado. Muito bem, sentados. Eu fui desafiado com o tema de restitui. Aparentemente pode ser fácil, mas existe sempre um desafio de a gente falar aquilo que é pertinente e aquilo que o Senhor quer engrandecer, quer trabalhar na minha vida e na vida de cada um aqui. E eu gostaria de fazer, pode ficar sentados mesmo, a leitura bíblica lá em Salmo 51, 11. Nós vamos ler um versículo a princípio. Vocês que ficam contando páginas aí no banco, porque às vezes eu conto a página do pregador. Ele já virou 3, ele está virando 4. Ele está indo para a página 5. Tá? Só quero dizer para vocês que eu salvei e imprimi em Arial tamanho 16. Então a letra é grande, tá? Pode ficar tranquilo. Eu incluí aqui todas as leituras bíblicas. Então, pode ficar tranquilo. Vamos lá, Salmo 51, versículo 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Vamos uma palavrinha de oração? Senhor, estamos reunidos e queremos receber de Ti aquilo que o Senhor tem para nós. Que a Tua palavra fale ao nosso coração. Que apesar da humanidade que nós somos, mas que o Teu Santo Espírito esteja agindo em cada coração. E o Teu Santo Espírito conhece cada um de nós. Então clamamos, fala conosco nessa noite. No nome de Jesus que oramos. Amém. Nenhum ser humano é perfeito. Isso pode ser uma desculpa esfarrapada para a gente aprontar um monte. Tem gente
que apronta um monte, diz, não, mas ninguém é perfeito, né? Agora, também é uma constatação para nós não nos cobrarmos como se nunca fizéssemos nada errado. Porque nós fazemos. Oswald Smith dizia que nós pecamos porque somos pecadores. Isso, né, Silvio? Oswald Smith. Não é que somos pecadores porque pecamos, porque, infelizmente, lá no Jardim do Éden, o pecado impregnou a vida do ser humano. E enquanto não houver morte e ressurreição de uma nova criatura, ou enquanto não houver a transformação do corpo daqueles que estiverem vivos, quando Jesus voltar, a humanidade, o pecado, ficou impregnado na vida do ser humano. Volto a afirmar, não estou dizendo isso para justificar os nossos erros e os nossos pecados, mas porque é uma realidade. Então, nós pecamos porque somos pecadores. Oswald Smith, se você ainda não teve a oportunidade de ler, ele já é falecido, morreu antes do ano 2000. Ele era canadense, conhecido como Senhor Missões. Um homem que fazia conferências missionárias. Ele tem alguns livros, O Clamor do Mundo, O Evangelho que Pregamos, Contos do Campo Missionário, uns 8, 10 livros. Foram lançados lá na década de 60, no Brasil. Eu conheci a literatura de Oswald Smith, porque meu pai era um devorador dos livros dele, e depois foram relançados, acho que pela editora Betânia, não tenho certeza, mas você encontra na livraria por aí vários livros do Oswald Smith. Um homem com o coração voltado para ganhar almas, um homem voltado para pregar um evangelho verdadeiro. Ele dizia o seguinte, que quando você prega a salvação, o evangelho da salvação, pouco importa se a igreja tem pessoas dos mais variados conhecimentos e aprofundamentos teológicos, porque o evangelho sempre irá preencher tudo aquilo que o homem precisa. Quer seja um PhD em Bíblia, quer seja aquele que está chegando pela primeira vez por ouvir a palavra, ambos serão edificados pela pregação do evangelho. Então, ele era um ardoroso defensor. Ainda um pouco fora do tema, dizem, não sei se é verdade, que um grupo de pastores brasileiros foi aos Estados Unidos para saber qual era o segredo de Billy Graham. Por que tantas pessoas aceitavam Jesus? Qual era o segredo do sucesso? Como alguns gostam de falar. E foram lá e voltaram com a resposta mais simples que pudesse existir. A resposta era João 3,16. Pregue que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Ele quem salva, é Ele quem transforma. E isto vai fazer com que haja uma resposta. Porque é o Espírito Santo que age na vida das pessoas através da pregação da palavra. Então, às vezes, a gente fica querendo, né? Naquele lugar eu vou ter que levar uma mensagem diferente. Não se preocupe com isso. Fale a palavra com a simplicidade dela. Fale do Evangelho, a simplicidade. Né? O meu pai era um defensor da pregação do Evangelho, do Evangelho, do Evangelho. Não estou aqui para falar dele, mas são pessoas que, dentro do seu tempo de conversão, da sua sabedoria, por quê? Através do Evangelho, há a transformação. Então, nenhum ser humano é perfeito. E o próprio apóstolo Paulo, apesar de possuir todos os dons espirituais, o apóstolo Paulo era aquele que a gente podia dizer que é o pé de fogo, né? Porque ele dominava tudo, ele tinha todos os dons espirituais, não por ele, mas o Espírito Santo foi derramado na vida dele, a ponto de que ele era possuidor daquilo, não por mérito, lógico que ele teve um preço que ele pagou, mas porque o Espírito Santo queria usá-lo. E mesmo o apóstolo Paulo tinha uma batalha diária. Eu não sei
alguns anos, não faz muito tempo, saiu um filme, acho que está na Netflix, inclusive. Tá? Eu e a Cília assistimos no cinema e depois assistimos algumas vezes no Netflix, que diz Paulo, o Apóstolo. Não sei se alguém aqui já assistiu. Se não assistiu, assista, é muito interessante. São os últimos momentos da vida de Paulo e daí ele relata também algumas coisas e ele tinha sonhos, né? E nesses sonhos mostra bem isso, que ele enfrentava uma batalha diária. Sabe o que ele falou lá em Romanos 7, 19 e 20? É o seguinte: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Romanos 7, 19 e 20. Não é uma filosofia, não é um coaching que está falando, mas é a palavra do Senhor que está dizendo isso. Então, aquilo que verdadeiramente ele queria fazer, o apóstolo Paulo, ele não fazia. E aquilo que não queria, fazia. E essa é a batalha. Isso acontece conosco também. E é um desafio que nós temos que enfrentar. Uma situação não agradável, mas é uma coisa que nós temos que encarar todo dia. E o apóstolo Paulo também falou assim, ó, como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Porque se tivesse um justo sequer, se vislumbraria a possibilidade de Jesus não ter sido mandado para morrer pelos nossos pecados. Opa, teve alguém que conseguiu vencer o pecado, é justo, por ele mesmo. Nós não somos justos, mas nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aí, nossas vestes são lavadas no sangue do Cordeiro. As vestes sujas são purificadas pelo sangue do Cordeiro. Jesus que derramou o seu sangue lá na cruz. Então, nossa vida é uma luta diária contra o pecado. Vocês vejam que, quando a gente estuda lá no IBVida, sobre o Pentateuco, pela misericórdia do Altíssimo, né? É muita matéria, é muita informação, poucas aulas e pouca qualificação do professor. Então, é verdade, eu falo isso, não falo para me exibir, mas é verdade. Né? A gente vê que a Bíblia não esconde as coisas erradas. Porque Deus podia dizer o seguinte, ó, vamos colocar aqui na Bíblia só o que deu certo. O que deu errado, deixa para lá, como às vezes nós queremos fazer. Não estou acusando ninguém, tá? Eu estou me incluindo nesse pacote aí, porque é duro a gente reconhecer o que a gente faz de errado, o pecado que a gente cometeu, quando a gente magoa as outras pessoas. Nós, seres humanos, somos muito engraçados, né? Quando pisam um pedacinho assim, ó, no dedinho da gente, a gente fica furioso, sou vítima, fui vítima. Agora, às vezes, a gente espreme o pé do outro e a gente não lembra do que a gente fez. Né? Isso aconteceu comigo algumas vezes. Já magoei pessoas que eu não deveria ter magoado, falei coisas que não deveria ter feito. Fiz coisas que eu não deveria ter feito, mas muitas vezes até esqueci daquilo que eu tinha feito, mas daquilo que fizeram contra mim, não esqueço, não vou deixar passar. Né? A gente tem essa tendência. Mas a Bíblia, Deus faz com que tudo seja revelado. E isso acontece no texto que nós lemos hoje, e a gente pode ficar abismado. Quem que era o homem segundo o coração de Deus? Dito por Deus. Quem que era? Davi. Diferente de Romário, né? Vocês lembram de uma fala do Romário um tempo atrás aí? Mitidão. Chegou lá e disse assim, esse é o cara. O homem lá de cima disse, esse é o cara. Não sei, como se Deus tivesse dito para ele que ele era, mas era ele que estava dizendo. Aqui não era Davi que disse assim, escute, eu sou o homem segundo o coração. Não, foi Deus quem falou. Davi é o homem segundo o meu coração.
E Davi, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, deixou-se ser enredado pelo pecado. Quando ele estava descansando no palácio, vocês conhecem a história, mas é o nosso foco hoje do desenvolvimento. Então, por favor, vocês vão ter que aguentar mais uma vez essa história, mas é uma história muito bonita. Enquanto o seu exército estava na batalha, Davi estava descansando no palácio. Davi foi ao terraço, e o que acontece lá no terraço? Ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Espera aí. Vamos fazer um rápido parênteses aqui. Davi tinha uma esposa só? Não que ele deveria ter outras. Mas ele tinha uma só? Não. Ele tinha concubinas? Vocês acham que entre as mulheres dele, as concubinas não tinham mulheres bonitas? Não tinham mulheres... Sim. Então, por que ele tinha que se deter olhando para uma mulher tomando banho? Vocês acham que ele nunca tinha visto uma mulher tomando banho? Desculpe estar falando nesse tom com vocês, mas vamos deixar a hipocrisia do lado. Não estou chamando vocês de hipócrita. Josué, vamos deixar a hipocrisia do lado. Vamos analisar a situação. Vocês acham que ele nunca tinha visto uma mulher tomando banho? Claro que tinha. Já tinha visto mulheres bonitas? Claro, tinham muitas. Mas o que ele poderia ter feito? Ele, olhando lá, viu a mulher tomando banho, ele podia ter virado as costas e ido embora. Nada daquilo teria acontecido. Mas ele se deteve e desejou aquela mulher. E aí, o que ele faz? Ele faz uma investigação para descobrir quem era aquela mulher. Ele descobre que o nome dela era Batseba, e ela era mulher casada, e o nome do marido dela era Urias. Eu trabalhei num único emprego, Bamerindos Seguros. Depois de 98, eu passei a trabalhar de forma autônoma, profissional liberal. E lá na empresa que eu trabalhei, eu vi muita coisa acontecendo. Era uma empresa relativamente grande, só na área que nós trabalhávamos, na área não, no local que nós trabalhávamos, várias áreas, 800 funcionários. Razoavelmente, é uma empresa de grande porte, não é, e fora todas as filiais e tudo mais. E eu tinha um diretor, Alceu, o nome dele, que ele contratou uma investigação. Tinha uma área lá dentro que trabalhava o Emerson, que era um investigador, para recuperar veículo furtado. A seguradora indenizava, depois de tempos, esse carro poderia ser localizado, e daí era a forma de amenizar o prejuízo, o carro voltar para a seguradora. E esse camarada trabalhava nessa área, trabalhava com policiais, então não era propriamente um investigador completo, mas era um cara que tinha o tino para a situação. E o Seisenfelder, descontente com o casamento, falei o sobrenome dele aqui, desculpe, se alguém tiver aí que é parente dele, me perdoe. Ele já faleceu. O Alceu, ele, descontente com o casamento, ele disse assim, puxa, que saudades da minha namorada, de uma namorada que ele teve na vida. E sabe o que ele fez? Ele mandou, porque ele era o diretor, que o Emerson fizesse a investigação para tentar achar a namorada dele. Ele tinha lá os dados, e o Emerson foi. E depois de um certo tempo, o Emerson conseguiu descobrir quem era a mulher, que ela estava separada do marido, que ela ia na missa tal dia, no mercado, não sei quando, no shopping, não sei. Ela tinha uma vida assim bem regrada. Sabe o que o Alceu fez? Ele se programou, e num daqueles horários que ela costumava ir num lugar, sem querer ele apareceu naquele lugar, para encontrar com a namorada lá do início da sua vida, e que ele estava com saudades. Se encontraram e tiveram um caso. Ele teve um caso extraconjugal, ela já era viúva. Deu o maior forrobodó, não preciso nem contar para vocês. O Alceu chegava em casa todo dia às 5h30. Começou a chegar às 9h30, 10, 11 horas da noite. O que vocês acham que a esposa dele pensou de cara? Eu acho que ele está fazendo um curso de pós-graduação. Será que foi isso que ela pensou? Não, esse safado está aprontando alguma coisa. E daí sabe o que aconteceu? O filho do Alceu começou a seguir ele. E o que deu? Viu ele saindo com outra mulher. Deu
uma bronca do tamanho de um bonde. Então, vocês vejam que quando alguém encasqueta com alguma coisa, a mente pode ser... e as ações acabam seguindo aquilo que a mente pediu. Então, Davi fez isso. Contratou uma investigação e ele era o rei. Ele determinava, e descobriu isso, que Batseba era casada, que o marido dela, e o desejo tomou conta de Davi. Batseba não saía mais da cabeça de Davi. E daí ele ordenou que trouxessem Batseba no palácio. E levaram Batseba no palácio e ele manteve relações sexuais com ela. E depois Batseba foi embora para casa. E logo em seguida vem a surpresa. Qual foi a surpresa? Batseba estava grávida. Ela engravidou de Davi. Ela casada com Urias, e ele casado, o rei, e Batseba engravida. Daí Davi armou um outro plano para tentar resolver aquele primeiro. E disse assim, já sei. Vou trazer Urias para vir falar comigo. E aquela história, pelo menos eu sempre me senti assim. Quando alguém que era superior hierarquicamente a mim vinha falar, já começava a me dar uma tremedeira. Não sei como é que era com vocês, mas eu já não conseguia raciocinar direito, aquele troço. Então eu fico imaginando Urias indo conversar com o rei Davi. Nunca tinham conversado. Nunca tinham tomado uma Coca-Cola juntos, nunca tinham comido uma coxinha, nada disso. E, de repente, manda chamar Urias. E daí Davi propõe para Urias, Urias, se está lá na batalha, faz o seguinte, tira uns dias de folga e vai para casa. Fica em casa com a tua esposa, relaxa, aquele troço todo. O que Davi estava querendo? Que Urias voltasse para casa, mantivesse relações com a sua esposa, e aí a gravidez seria de Urias. Naquele tempo não tinha exame de DNA. Estava resolvida a situação. Aí Urias dá uma lição em Davi. Urias diz assim, como posso eu ficar aqui se os meus companheiros estão em batalha? Eu não vou fazer isso, nem a pedido do rei. Aí o plano de Davi foi embora para esconder a gravidez de Batseba. E daí, o que ele tem? Um outro plano. Como diz a palavra, que um abismo chama outro abismo. Davi então resolve, bom, já que não deu de um jeito, vamos resolver de outro. Chama Joabe, chefe dos exércitos de Davi, diz assim, coloca Urias como bucha de canhão. Coloca Urias lá na primeira fileira da batalha. O que acontecia com os primeiros da fileira da batalha? Provavelmente, certamente, morriam. E foi isso que aconteceu com Urias. Ele foi para a batalha e Urias morreu em batalha. Ninguém sabia. Talvez Joabe soubesse. Mas Joabe era de confiança de Davi. Mas ninguém sabia. O plano tinha dado certo. Davi podia dormir tranquilo, porque aquele abacaxi tinha sido descascado, aquele assunto tinha sido resolvido. Mas, de repente, chega alguém para Davi, o profeta Natã, a quem Deus revelou o que havia acontecido. E aí, se você quiser acompanhar agora, eu vou ler aqui. É um texto um pouquinho longo, mas é o cerne da história de Davi e Batseba. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 12. A partir do versículo 1 diz assim, Natã se vale de uma parábola. O que é uma parábola? Não é uma história verdadeira, mas é uma história contada para que se insira o real naquele meio, para que a verdade, para que o que se deseja, o fim que se deseja, vai estar ali. Então diz assim, e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha,
senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para aquele pobre. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Ou seja, o rico pegou a única cordeira que o pobre tinha, matou e fez comida naquela noite, porque não quis mexer no rebanho dele, que tinha vários cordeiros e vários bois. Então Davi, que era acostumado a julgar, era o rei, uma das funções do rei era julgar, ele encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro, ainda põe Deus no meio da história, juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Aí o profeta Natã diz a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor? Fazendo o que ele reprova, você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá, que era o filho que Batseba estava esperando. Então, o que acontece aqui? O pecado havia afastado Davi de Deus. Mas, mesmo assim, ele reconheceu o pecado dele e a misericórdia de Deus o alcançou. E conosco acontece a mesma coisa. A Bíblia nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E aí, quando nos arrependemos, acontece uma coisa muito interessante, que a Bíblia diz que pecado confessado, pecado perdoado. Tem um versículo que diz assim, que Deus pega as nossas transgressões e as lança no fundo do mar. Tem até um cântico de criança. No fundo do mar, para nunca mais voltar. É o perdão do Senhor. Outro diz assim como o Oriente está distante do Ocidente, o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Quando nós reconhecemos que pecamos e que aquilo está nos afastando do Senhor. Mas está aí, às vezes a gente, não é tão fácil assim. Às vezes a gente diz assim, não, mas espera aí. A humanidade. Eu não fiz que nem Davi. Eu nunca adulterei. Não estou acusando ninguém. Só estou dizendo, às vezes a gente diz isso. Eu digo isso. Todavia, Jesus, quando foi inquirido sobre o adultério, ele respondeu: aquele que cobiçar o cônjuge do outro já cometeu adultério. São coisas para nós pensarmos. E talvez você diga assim, mas não, Davi matou Urias, eu nunca matei ninguém. Mas talvez a gente já tenha desejado a morte de alguma pessoa. E aí, tantas outras situações que são transgressões, que são pecados e que nos afastam do Senhor. O Salmo 51 que nós lemos, o versículo 11 e 12,
Não sei na tua Bíblia como é que está. Nessa versão da minha, diz assim, Salmo de Davi, escrito logo após ele ter sido confrontado por Natã. Então, esse salmo foi escrito depois que Davi tinha passado por aquela situação. Daí que ele diz assim, ó, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi estava clamando que não queria perder a presença do Senhor. Apesar de ter sido um pecador terrível, de ter cometido pecados terríveis, ele estava pedindo, não me lance fora da tua presença, Senhor, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele está pedindo perdão. Ele está arrependido do que ele fez. Por isso que Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Quando ele percebia que o que ele havia feito não agradava ao Senhor, ele queria logo consertar. Ele queria logo se afastar daquela situação indesejada, para estar na presença do Senhor e para ter o Espírito Santo junto com ele. E aí vem o versículo 12, que diz assim, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Sabe o que tinha acontecido? Davi havia perdido a alegria da salvação. A salvação nos deixa contentes, porque sabemos que vamos estar com o Senhor na glória. A salvação nos deixa contentes, porque lembramos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para nos redimir de todo pecado. A salvação nos deixa alegres, porque nós vislumbramos um futuro além desta vida, que é a eternidade com o Senhor. E aqui está dizendo, quando Davi diz assim, torna a dar-me a alegria da tua salvação, o que ele está dizendo? Eu perdi a alegria da salvação. O pecado fez com que eu perdesse a alegria. Talvez isto tenha acontecido ou esteja acontecendo com algum de nós. Talvez a murmuração, as lutas tenham nos levado a agir de uma determinada forma que nós, os pecados, que nós tenhamos perdido a alegria da salvação. Então, é possível perder a alegria da salvação, senão não estaria escrito aqui na Bíblia. E todos nós necessitamos, carecemos da misericórdia de Deus. Isso através da graça do Senhor Jesus Cristo. Então, ainda que tenhamos pecado, é possível ser restituída a alegria da salvação. A restituição da alegria da salvação é possível. Ainda que estejamos um pouco tristes por um tempo, ainda que estejamos derrotados por algumas situações, e estejamos sem a alegria da salvação, ela pode ser nos restituída pelo Senhor. A restituição não está naquilo que nós possamos fazer, mas a única coisa que podemos fazer é o arrependimento, porque daí quem nos traz a alegria da salvação novamente é o Espírito Santo do Senhor, porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Não há pecado que não possa ser perdoado. O arrependimento é a chave para que haja restituição da alegria. O que aconteceu com Davi pode também estar acontecendo conosco. Assim como Davi disse, pequei contra o Senhor. Talvez alguém aqui precise fazer esse reconhecimento e essa oração ao Senhor. Pequei contra o Senhor. Tenho colocado situações que estão impedindo que eu tenha a alegria. A tristeza está tomando conta da minha vida. Não tenho mais a alegria da salvação, mas há saída para isto. O Senhor, Ele restaura, Ele restitui a alegria da salvação. E nós podemos novamente desfrutar da paz que excede todo o entendimento, através de Jesus Cristo. Gostaria de convidar o grupo de louvor, nós vamos estar cantando o Sonda-me, e aí nós vamos estar juntos, orando ao Senhor e clamando pela misericórdia dEle, clamando pelo agir dEle na nossa vida.
Aleluia.